Oi, crianças! Super beijo para vocês. Bem-vindas a mais uma videoaula, aula de matemática hoje, né? Nossa videoaula hoje de matemática, ela ali vai dar continuidade ao nosso assunto fração. Estão lembrados lá da nossa aula anterior, né? Trabalhei ali a questão de fração com vocês, que ela nos leva a compreender que fracionar é dividir. E muitas coisas nós aprendemos a respeito desse assunto, como interpretar desenhos fracionários, né? Nós ali aprendemos a trabalhar ali a questão da interpretação do desenho, e em cima deste desenho nós aprendemos ali a formar frações. Olha o exemplo que está aqui na minha lousa. Eu olho para o desenho fracionário, que pode ser círculo, quadrado, retângulo, ou um outro desenho fracionário qualquer, uma outra forma geométrica, né? E aí eu formo minha fração. O que você aprendeu? Que o número de partes coloridas é o seu numerador. Vamos olhar aqui a forma. Ela tem duas partes coloridas, então o meu numerador será 2. E o número de vezes que essa forma geométrica foi dividida formará o meu denominador. 1, 2, 3, 4. Acabamos de formar a fração, né? Usando ali os números, porém também aprendemos ali a escrever, né? Ou seja, como se lê essa fração, como é que ali eu represento essa fração através de palavras. Nós aprendemos que o nome dos números que fazem parte do numerador permanece, né? 2. Entretanto, aprendemos também que o denominador aqui, ó, ele ali tem uma nomenclatura diferente. No caso aqui, não vamos chamar de 4. Nós aprendemos que quando o 4 está no denominador, ou seja, na parte inferior da fração, ele se chama quartos. Quarto quando o numerador for 1. Quartos, porque o numerador é maior que 1, então ele vai para o plural a palavra, né? 2 quartos. Olha só, 2 quartos. Então, nós aprendemos ali também a formar outras situações que você respondeu de forma muito eficaz lá na sua atividade, né? Dei uma olhada em todas as atividades que eu fiz, só que a nossa atividade, ela foi ali trabalhada em 2 etapas. A segunda parte vai começar agora e eu preciso que você preste muita atenção em cada detalhe da explicação para que você, olha, tenha sucesso, tá? Diante aí da resolução da mesma. Aguarde, daqui a pouquinho ela vai começar a explicação. Então, crianças, vamos lá dar sequência da explicação da nossa atividade fracionária de hoje. A nossa atividade fracionária, ela está localizada lá na sua página 7 e 8 de matemática, tá? Então, você vai ali, primeiramente, abrir na página 7, que tem a seguinte questão na quarta, tá? A seguinte orientação dada ali na quarta questão, página 7. Represente os números a seguir com uma fração. Represente os números a seguir com uma fração. Então, olha só, o que nós temos aí na quarta questão? Eu dei um exemplo aqui na minha lousa, que vocês ali, a partir desses 2 exemplos aqui, vão conseguir efetuar as questões que estão expostas lá na quarta questão de vocês. Acompanhe a leitura comigo. Eu tenho 2 frases aqui, das quais eu preciso ali prestar atenção sobre essas informações expostas em cada uma dessas frases. E sobre essas frases eu formarei a fração usando ali algarismos numéricos. 45 décimos, né? Opa, faltou um acento aqui. 45 décimos. Então, você acabou de ler uma informação nessa frase. Mesma coisa você vai ler ali, né? Claro que com outros exemplos diferenciados na quarta questão. E vai fazer o seguinte. Bom, você já identificou ali a sequência de números. A primeira parte diz que é 45. O primeiro valor que aparece, de cara, ele vai ser o teu numerador. Ou seja, o valor que fica, né, na parte superior da fração. O segundo será o teu denominador. 45 já está aqui. Aqui tem a palavra décimos. Nós aprendemos lá na aula anterior que o 10, quando ele está no denominador, se chama décimos.
Então, você acaba de responder a questão aqui. 3 milésimos. Então, 3 é o numerador. Milésimos lembra o número 1000. Olha aqui a nomenclatura. Olha essa sílaba aqui. A própria sílaba, né, o próprio início da palavra já te dá ali uma orientação, né, de que número estamos nos referindo. Ok? Então, acabamos de responder esses 2 exemplos aqui da lousa que são baseados e que você deve seguir aí para responder a 4ª questão da sua apostila. Ok, meus amores? Agora vamos dar uma olhada na 5ª questão. Vamos dar uma olhada na 5ª questão. Escreva uma fração cujo numerador é um número. Escreva uma fração cujo numerador é um número. Você tem uma sequência de frases aí dentro da sua apostila na 5ª questão. Vamos dar um exemplo aqui, uma olhadinha nos meus exemplos. 4 e o denominador é uma dezena. 4 e o denominador é uma dezena. Então, essa frase matemática, esse problema matemático, ele tem ali algumas questões que você precisa ficar de olho, ser bem esperto, porque ele exige de você conhecimentos básicos, conceitos ali que você aprendeu ali, né, em séries anteriores para poder ali resolver essa situação. Então, nós precisamos formar uma fração baseada nessa frase. Sempre, crianças, o numerador será sempre o número que iniciou o problema. Então, vamos dar uma olhada aqui para a luz. Quem iniciou o problema? Qual foi o número que iniciou o problema? Qual é o número que eu leio quando eu inicio a leitura da frase? O número 4. Olha ele aqui, ó. Então, 4 vai ser o meu numerador. Traço fracionário. Outra questão. Continuo lendo a frase. 4 e o denominador é uma dezena. E o denominador é uma dezena. Olha essa frase. Não está aparecendo mais algarismo numérico, mas existe uma informação matemática muito importante aqui que você deve ficar atento. Olha aqui, ó. Uma dezena. Você tem que lembrar lá de dezena. Dezena lembra o número 10. E aqui diz que o meu denominador será uma dezena. Então, você acaba ali de decifrar que uma dezena vale 10. E aí você determina a resposta adequada. Vamos dar uma olhada aqui para a próxima questão. 5 e o denominador, o triplo do numerador. O triplo do numerador. Vamos dar uma olhada aqui. 5, está bem aqui no início do problema, será meu numerador. Escrevo. Agora eu vou formar o denominador. E continua a leitura, a interpretação. 5 e o denominador, o triplo. Triplo de quem? Do numerador. Triplo. Triplo. Isso aí envolve questões, né? Triplo é uma expressão multiplicativa. Então, você tem que pegar o seu numerador, que no caso aqui é o 5, e lá para o seu caderno, né, de matemática, de rascunho, e fazer o triplo. Fazer o triplo é repetir ele 3 vezes e fazer ali a associativa, lembram? A soma de parcelas iguais. 5 mais 5, 10. Com esse outro 5 que sobrou, 15. Então, o triplo de 5 é 15, e 15 será o denominador. Formamos a fração 5 quinzeavos. Deixa eu cobrir aqui, né, para ficar mais forte, né? Ficar mais fácil de nós visualizarmos. 5 quinzeavos. Ok, crianças? Vamos passar aqui para a próxima etapa da explicação. Fiquem ligadinhos que nós vamos aí para a 6ª questão. A 6ª questão, você vai perceber que está ocorrendo o seguinte lá. Você vai perceber que existem lá várias formas geométricas, desenhos fracionários que estão o quê? Ó? Eles estão lá, olha. Tudo. Olha como é que eles estão. Todos coloridos. Todos coloridos. Estão todos coloridos e aí você vai prestar atenção neles. Muito bem. Você precisa formar frações em cima desses desenhos fracionários que estão inteiramente coloridos. Não é difícil, crianças. O mesmo número que você colocará no numerador também será o mesmo número do denominador.
Como assim, tia Fábio? Vamos prestar atenção nos nossos dois exemplos. Olha só esse círculo aqui, né? Ele tem quantas partes coloridas? 1, 2, 3. Numerador. Quantas vezes ele foi dividido? 1, 2, 3. Formamos a fração 3/3. Vamos aqui para o triângulo. Quantas partes coloridas eu tenho? 1, 2. Quantas vezes esse triângulo foi dividido? 1, 2. Formamos a fração 2/2. Isso que nós acabamos de ver na lousa, você vai fazer aí na sua casa, em cima dos desenhos fracionários da sexta questão. Ok, crianças? Muito bem. Agora eu vou falar da oitava. E falando um pouquinho da sétima, você vai ler uma frase lá que você precisa interpretar e marcar o X na opção correta. Sei que você vai acertar. Vamos lá para a oitava questão. A oitava questão, ela fala ali dos meses do ano. Sim, um ano, crianças, é composto de 12 meses. 12 meses. E aí tem uma sequência de perguntas ali que você precisa trabalhar a questão desses números de meses. Vamos olhar aqui como exemplo a letra C. Trimestre. Tri. Olha aqui o que está escrito no início dessa palavra. Tri. O Brasil é tricampeão mundial. O quinto ano A é tricampeão de handebol. O quinto ano B é tricampeão de vôlei. Então, tri lembra o número 3. Você precisa ficar atento a essas informações, que estão aqui em cada uma dessas frases. E lembrando de uma dica que eu vou dar para vocês. Já que todas as perguntas estão direcionadas ao número de meses, você vai perceber o seguinte, que o denominador sempre será o número 12. Então, você vai aqui. Vamos formar uma fração em cima da letra C. Um trimestre. 12 é o meu denominador. Quem vai ser o meu numerador? O número de meses que corresponde àquela palavrinha que está lá no comando da questão. Tá? Então, aqui, um trimestre. Trimestre tem a ver com a quantidade de meses que compõe ali uma parte do total de 12. Se eu estou falando aqui de tri, eu estou falando de 3. De 3 meses dos 12 meses que possuem um ano. Então, se tiver aqui trimestre, então aqui o numerador vai ser 3. Claro que lá na sequência da atividade você vai ver outras palavrinhas além da palavra trimestre. Se você vê a palavra bimestre, é uma coisa. Se você olhar lá que tem semestre, o número aqui no numerador vai ser outra, tá? Porque as informações elas vão modificando. E se você tiver dúvida sobre o significado das palavras trimestre, bimestre, semestre, você precisa utilizar o seu dicionário que você tem aí na sua casa e que lá ele dá o conceito correto para cada uma dessas expressões. Espero que tenham compreendido essa parte da atividade, tá? Aguardem daqui a pouco a sequência das próximas explicações. Tchau! Oi, crianças, vamos lá para a nona questão. Nona questão tem um super desenho lá e tem o seguinte comando. A figura a seguir foi dividida em partes iguais. Opa! Mas, tia Fábio, essa figura que está na sua lousa é diferente. De fato, ela é diferente. Porém, o mesmo raciocínio que nós vamos ter para responder essa daqui, você vai ali responder a da nona questão do seu material conquista aí. Questão 9 de matemática. Vamos dizer assim que eu vou agora falar com o Júlio César. Sim, Júlio César, eu quero que você forme uma fração sobre esse desenho, analisando ali as informações presentes nele. Júlio César vai ficar assim, será que a tia Fábio vai me perguntar? Júlio César, eu quero que você me diga
qual é a fração que eu posso formar apenas em cima das partes pintadas de vermelho? Opa! O que o Júlio César, o que você tem que fazer? Conferir o número de partes vermelhas. Vamos lá conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vermelho. Tenho 6 partes vermelhas. A quantidade de partes vermelhas será o meu numerador. Traço fracionário. Mas cadê o denominador? O denominador é o seguinte, você vai ter que conferir todas as partes que estão compondo os triângulos. Não importa se a parte é vermelha ou azul, você vai ter que fazer uma soma, uma junção ali. Vamos conferir juntos quantas partes tem ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes, então meu denominador será 12. Da mesma forma, você vai fazer lá na sua 9ª questão. Confira lá o número de partes coloridas e determine a resposta correta, ok? Isso você vai raciocinar, pensar desse jeitinho para as demais questões que lá estão, tá? A próxima questão é uma questão ali que envolve uma interpretação de um cubo. Sim, são ali vários cubos que estão ali sobrepostos, ou seja, um em cima do outro. E aí você vai responder aquelas perguntinhas que estão expostas lá para você, também na 10ª questão. Meus amores, esta foi a videoaula de hoje, para que a gente possa ali concluir, né, a atividade pendente ainda das páginas aí de matemática. Qualquer dúvida, estou lá no PV, no Proesc, estarei sempre disposta a colaborar ali com vocês em todos os sentidos. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau!